Existe algo pior que um ditador? Existe sim, os que os defendem. E todo governo que apoia uma ditadura se torna cúmplice do sofrimento de um povo, de uma nação inteira. E o que mais me chama a atenção são os comunistas de teclado que opinam sobre a Venezuela, sem nunca terem vivido perseguição política, sem nunca terem visto seus amigos torturados pelo regime, sem nunca terem visto crianças morrendo de fome, idosos morrendo na fila da padaria desnutridos, pessoas morrendo nos hospitais por falta de medicação. Primeiro vocês deveriam viver essa triste realidade e só assim teriam a legitimidade para opinar. O que esse ditador sanguinário fez com esse povo é um verdadeiro massacre. Mais de 15 mil pessoas trancadas em prisões imundas, massacradas e esquecidas. E sabem por quê? Por postarem no Twitter, por irem a protestos, por simplesmente discordarem. Tem idoso preso, adolescente preso, tem gente presa por ter parente da oposição. E tem socialista aqui no Brasil dizendo que não existe preso político na Venezuela, que são todos criminosos. Eles são mentirosos, cínicos e cúmplices de ditaduras. 8 milhões de venezuelanos fugiram do país. 1/3 da população fugiu sem nada, só com a roupa do corpo e os filhos no colo. Foi a maior crise migratória da história da América Latina. Pessoas comendo lixo, morrendo de desnutrição, hospitais sem luz, sem água e sem remédios. Tudo isso em um país que tem as maiores reservas de petróleo do planeta. Isso é o paraíso dos socialistas que os comunistas de iPhone defendem. E quando a realidade é mostrada nua e crua, eles gritam: é culpa do bloqueio, dos imperialistas. A clássica mentira quando o sonho socialista fracassa. Somente no último ano, 64% dos venezuelanos perderam em média 11 quilos devido à falta de acesso a alimentos. E tem gente na internet confortável, bem alimentada, com liberdade total, defendendo o homem responsável por isso. Saibam que vocês são os cúmplices por tortura e assassinatos. E para isso, não existe mas, não existe contexto, existe um ditador sanguinário matando pessoas. E temos aqui no Brasil socialistas e intelectuais de universidades brasileiras o defendendo. Querem algum exemplo da barbárie deste homem? Juan Pablo, durante um protesto em 2017, a Guarda Nacional atirou uma bomba de gás lacrimogêneo diretamente no peito dele. Não foi acidente, foi execução. A cápsula perfurou seus órgãos internos. Ele morreu sufocado, se afogando no seu próprio sangue. Sabe o que o governo falou? Que ele era terrorista, um estudante de 20 anos. No mesmo ano, Neumar estava em protesto pacífico. A Guarda Nacional Bolivariana atirou na cabeça dele a queima-roupa. Ele foi morto na rua. Sabe qual foi o seu crime? Pedir comida, pedir remédio e pedir dignidade. Um garoto de 17 anos morreu com um tiro na cabeça e as juventudes comunistas relativizam tudo isso. Oscar Pérez era piloto de helicóptero, ex-integrante das Forças Especiais. Era uma importante figura das forças de resistência venezuelana. Em janeiro de 2018, foi cercado junto de um grupo de aliados. Ele implorou rendição humanitária ao vivo no Instagram. E ele disse: queremos uma Venezuela livre. A resposta de Maduro foi uma execução sumária. Oscar e seus companheiros foram massacrados. Mais de 2.000 tiros. Ele foi caçado e executado. Fernando, um vereador da oposição, foi preso pela oposição venezuelana em outubro de 2018. 3 dias depois, Maduro anunciou que ele se suicidou. Pulou do 10º andar. O corpo de Fernando tinha marcas de tortura. Todos nós já vimos tanques sendo jogados em cima da população e matando sem piedade manifestantes que lutavam por liberdade. Muitos comunistas aplaudem. Ditadura para eles não é ditadura, é revolução. E hoje, a palavra da moda é soberania. Estão desrespeitando a soberania de um país. Mas a soberania reside no povo, na vontade de um povo. E esse povo viveu décadas sob um regime sanguinário. Nicolás Maduro não foi apenas um mau governante. Ele destruiu uma nação e, com ela, o sonho de milhares de pessoas. Maduro arruinou a economia, fraudou eleições, calou a imprensa, prendeu opositores, criou milícias armadas, se tornou um dos maiores traficantes de drogas da humanidade. A Venezuela não foi destruída de fora para dentro. Ela foi destruída de dentro para fora, pela destruição das instituições, pela submissão do judiciário e pela anulação do parlamento. E de pensar que Lula defende Maduro com unhas e dentes e recebeu esse monstro em nosso país com tapete vermelho.
acho que não existe mais dúvidas de que lado ele e seus companheiros estão. O posicionamento de Lula fala muito sobre ele. E eu repito aqui, existe algo pior que um ditador? Sim, os que o defendem. O meu desejo é que esse povo possa ser realmente livre, sonhar com um país democrático, que a Venezuela possa voltar a ser governada por pessoas de bem. E finalizando, eu queria deixar uma reflexão inspirada em uma postagem de Carlos Bolsonaro. Abre aspas. Estão propositalmente arrancando a alma de um homem honesto para dar continuidade à maior farsa que já existiu na história desse país. E estamos celebrando a Venezuela, enquanto vamos para o precipício mais rápido do que eles. O meu nome é Tomé Abduch e eu jamais desistirei do Brasil.